Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Tem um podcast também em Brasília, podcast Tudo em Mente. Sou casado e isso não é uma coisa, isso é um ponto relevante porque boa parte das pessoas com TDAH tem dificuldade em ter uma relação saudável, tem muita dificuldade em se aceitar, entender o outro, fazer com que o outro, parceiro ou parceira, entenda as suas dificuldades também, fazer com que o outro saiba fazer uma leitura mais precisa do companheiro que tem TDAH, entendeu? Mas como assim? Em que sentido? Cara, o TDAH não tratado, o adulto não tratado, ele tem muitas questões primárias e secundárias. Como assim? Primárias, TDAH. Esquecimentos, falso egoísmo. Ela lida com uma outra pessoa como egoísta. É alguém que chega num ambiente e esquece de dizer boa noite, porque tem muita gente, muita cara nova, e aí o cara comete gafes sociais. E fala assim, porra, que mal educado, o cara nem falou comigo, velho. O cara tá com um turbilhão de coisa na cabeça dele. Às vezes o cara tá numa festa, conversando com uma outra pessoa, e aí o cara, ele se perde, ele se desconecta da conversa. Porque tem muito estímulo visual, tem uma pessoa passando atrás ali, tudo bom, fulano? É tipo, pô, você foi grosseiro, pede licença, cumprimenta a pessoa, depois você volta. Mas o cara já tava... Que ele já foi lá e cumprimentou e não, sei lá, não despediu, não falou com a pessoa, enfim. Então, o que acontece? Isso é coisa do TDAH primário. Então, o TDAH atuando ali, criando impulsividade, dificuldade em entender, memorizar e aplicar regras sociais, dificuldade em manter-se focado numa situação ou numa pessoa, numa conversa que não é interessante, o cara simplesmente se desconecta muito, o cara é incapaz de falar assim, não, cara, eu vou pegar uma coca. O cara sai andando, sacou? Ele nem pede licença, tá ligado? Então, e aí isso vai gerando o quê? Consequências sociais. Então, o cara com seus 35 anos, que não casou ainda, o que acontece? O cara começa a se ver como um estranhão, porque ele costuma ser preterido, ele costuma ser visto como egoísta e vários adjetivos que não são reais. Não é bem isso que acontece. Aí o cara já tem um secundário que é tipo assim, cara, eu já não vou me mostrar como eu sou, eu já não vou ser tão autêntico, porque se eu for autêntico eu vou fazer aquilo que eu já faço há muitos anos. E que é ser estrambelhado. Então eu vou evitar ir nessa festa. Eu vou evitar conhecer as pessoas. Então, de forma secundária, ele começa a se isolar também. Não é sempre, tá? Tô dando um exemplo aqui de como isso pode afetar de forma secundária. Esse é um ponto. O segundo ponto também, não memorizar datas importantes. Então, ser o homem tem TDAH, a mulher não tem, é neurotípica. E aí, pô, passou o aniversário de casamento, de namoro. Tu nem falou nada, tu não viajou, entendeu? E a pessoa fica triste porque ela tava com uma expectativa de que você fizesse uma surpresa. Cara, tá dando 10 da noite porque a surpresa deve ser boa, né? Quando der meia-noite, tipo, quando tiver quase virando o dia, ele vai lembrar. O cara vai dormir. Nada, velho. O cara vai dormir. Ô, boa noite, meu amor. Beijo. Caralho, é isso que eu tento. Não, então, concluindo, com relação à questão de relacionamento, o não tratado, ele pode ter questões de traumas que ele carrega e também do seu próprio dia a dia mesmo, do TDAH. Por exemplo, costuma ser... Eu sou muito bagunceiro e desorganizado. E aí que tá, por exemplo, no meu escritório, às vezes eu chego do trabalho cansado, cara, eu fico de cueca no meu escritório e vou deixando a roupa ao longo da casa. Eu parei de fazer isso porque eu tomei muito esporro, né? E aí, o que eu comecei a fazer? Petri, a gente tem um local na nossa casa que tem um cesto de roupa suja. Ele não é um local muito estratégico, porque não é um local que eu transito. Sabe como eu parei de bagunçar a casa? Quando eu deixei um cesto, eu comprei um cesto de roupa suja adicional e coloquei no meu escritório. Porque eu cheguei no meu escritório, já vou ligando no computador, tiro a roupa e jogo no cesto, porque tá ao alcance da mão. Cara, você tem que moldar o teu ambiente. Eu faço isso também. Velho! Então assim, o que você tem que fazer? Ao invés de você arrumar confusão com a tua esposa, marido, sei lá, porque você é desorganizado, você tem algumas coisas muito características e tudo. Por exemplo, lavar louça, velho. Eu vou falar uma parada aqui. Eu lavei louça na minha vida 30 dias. Vou falar. Quando eu morava com a minha mãe, a gente tinha uma pessoa que trabalhava lá, né? Ficava lá acho que ia 3 vezes na semana. Então eu não lavava louça, não. Eu não era muito de sujar, mas aquilo que eu não lavava, acumulava no dia seguinte, alguém lavava pra mim, tá? Aí eu fui morar só, tô ganhando mais, tal, aluguei um apartamento e tal. E lavei 30 dias. No começo, eu falei assim, cara, isso é muito chato, né? Vamos escutar música? Eu botava o iPod na época assim e tal, escutando música, o negócio rendia um pouco mais. Mas teve um dia, cara, foi o dia do basta. No dia que eu fui beber água e eu já tinha usado a última xícara, eu tinha um jogo de 6 xícaras, eu tinha 8 copos, 6 xícaras. Eu já tinha usado os 8 copos, as 6 xícaras, todos os pratos, velho, não tem mais nenhuma louça. Todas as louças do meu armário estão dentro da pia. Aí eu dei o basta. Eu não falava esse negócio, não. Naquele mesmo dia, cara, eu desci, fui na Casas Bahia, peguei uma lava-louça, paguei em 12 no cartão lá dividido
e não lavei mais louça. Eu já cheguei, já testei, já tirei da embalagem, já botei, vamos ver se esse negócio funciona mesmo. Já botei lá pra funcionar e lavou, que é uma beleza. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, cara. Ao invés de você arrumar confusão com teu marido, com a tua esposa, cara, compra uma lava-louça, velho. Ah, mas é caro, não sei o que, cara, compra usada. Parcela em 12. É um investimento, cara, que vai te poupar muito estresse e desgaste na relação desnecessário. Então você tem que aprender a lidar consigo e com o outro ali. Não é só isso também não, tá? Eu também tinha uma questão, e isso aí é uma comorbidade. O que é comorbidade? É quando você tem mais de um transtorno associado na pessoa. Eu tinha uma comorbidade que era o toque. Mas não era o toque de ficar batucando. Era um toque de pensamento obsessivo, tá? E eu não sei se isso veio por causa... Eu acredito que isso foi uma consequência do TDAH também. Porque o que eu tinha, Petri? Durante muitos anos da minha vida, eu tinha dificuldade com relacionamentos porque eu tinha na minha cabeça uma ideia torta de que a minha parceira sempre viveu uma vida normal, que eu gostaria de ter vivido, e eu não vivi. Então, por exemplo, eu acreditava que ela tinha aproveitado mais a vida do que eu. Que ela fez a viagem do terceirão, que ela teve os namorinhos de colégio. Eu nunca namorei no colégio, entendeu? Pô, eu fui dar meu primeiro beijo, eu tinha 17 anos, foi quase 17. Eu tinha 17. Meu primeiro beijo foi com 17 anos, cara. E foi tipo, e aí que tá, foi num avião, tá ligado? Tá ligado? Então, foi uma parada completamente louca, assim, também, o ambiente. Mas o que acontece? Como eu não vivi, como eu não aproveitei, e era culpa exclusivamente minha, porque ao invés de eu dar a cara a tapa e entrar em ação, tipo assim, não, cara, você não pode ter medo, você não pode se acovardar, você tem que sair da toca. Você tem que falar com as pessoas. Eu sei que você foi... Eu tive uma agressão na escola aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Na alfabetização, uma professora me agrediu lá em sala de aula. Conta essa história aí, entendeu? No livro, conta tudo. E a rejeição feminina começou ali. E isso eu fui descobrir na terapia com mais de 30 anos, cara. Na terapia eu descobri que na infância, na primeira infância eu passei por rejeições femininas, digamos assim, e a figura feminina sempre foi uma figura distante, uma figura que onde geralmente o homem busca um conforto, uma amizade, uma relação íntima. Eu tinha medo, muito medo da rejeição. Tipo, eu chegar numa festa, falar oi pra uma menina e ela falar, não quero, sai daqui. Nossa, aquilo ali me doía a alma. É como se voltasse todos os fantasmas num momento só. Qual a consequência disso? Não me arriscava. Não ia atrás das paradas. Não buscava atividade ali pra fazer. Não ia atrás. Como consequência disso, eu comecei depois aos 19 anos, aí já comecei, tive minha primeira namorada, eu tinha 19, ela tinha 17. E ao longo das conversas eu percebia que ela viveu muito mais coisas do que eu vivi. E aquilo me trazia um pensamento obsessivo, como se fosse um monstrinho na minha cabeça, falando assim, cara, como assim? Você não viveu isso? Você tem que viver isso. Você tem que... Cara, não, isso é injusto com você. E aí, tipo assim, pra você ter uma ideia, isso começou aos 19, mas, por exemplo, aí terminava o namoro, começava outro namoro, e eu já com 28 anos, pensando assim, não, cara, você tem que fazer outra viagem do terceirão, brother. Eu tenho 28 anos, eu não vou fazer viagem de terceirão nenhuma. Mas isso era tão absurdo, cara, que isso me incomodava a ponto transbordava isso. Então, eu vivia esse conflito interno e acabava respingando na outra pessoa. Eu arrumava confusão, às vezes sem necessidade. Confusão assim, intriguinha, bobagem, cobrança besta, entendeu? Então, acabava que transbordava, sujava a relação. E aí a relação ia desgastando, terminava. Então, muitas pessoas que têm TDAH, ou por uma comorbidade como, por exemplo, o toque que eu tive, ou por as questões do dia a dia mesmo, que assim, pô, você é muito avoado, cara, vou sair fora porque não dá mais pra namorar com você, entendeu? E aí o cara começa a ter muita rejeição, começa, como eu te falei, com uma consequência, então se eu tô sendo muito rejeitado, eu vou evitar sair, eu vou evitar conhecer novas pessoas. Então, pessoas que têm TDAH também têm dificuldade com relação a relacionamento. Então, quando eu digo assim, cara, por exemplo, eu casei, isso é uma vitória. Pode ser trivial para a maioria das pessoas, mas para mim foi uma vitória. Porque chegou um momento da minha vida, e foi depois do TDAH descomplicado, que eu tive alguns namoros e tudo, aí eu tive a atual namorada que virou minha esposa. Quando eu tive minha atual namorada, eu falei assim, pô, agora eu já tô com 30 e tantos, eu já tenho conhecimento, já entendo o TDAH, já entendo das coisas, tá tudo correndo bem. Nada disso vai me afetar. Cara, começou a afetar. Porra, velho, mas eu já vivi as paradas, velho. Eu já me resolvi com o passado. Eu já entendi que eu não fiz a viagem do terceirão. Não, mas... Eu falei, velho, tem alguma coisa errada.
Isso é o que o TDAH costuma não fazer. Procurei ajuda. Aí eu ia no meu psiquiatra pra falar de TDAH. Do tipo assim, pô, tô com dificuldade em manter o foco. Toma aqui o seu remédio, conversa um pouquinho aqui, vai pra casa, volta daqui 3 meses. Eu falei assim, doutor, você pode me atender amanhã? Posso. Aceitei lá e falei assim, doutor, não vou falar sobre TDAH aqui. Eu preciso contar o que acontece comigo e eu não posso deixar isso tomar conta da minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Vamos lá, Yuri, me fala. Cara, foi uma consulta, minha consulta com ele era de 1 hora, 1h30. Eu fiquei 3 horas e meia conversando com ele. Eu contei tudo, de todos os detalhes, de tudo que acontecia pra mim. E eram coisas assim, eram pensamentos, Petri, que era difícil até de falar, assim. O pensamento, aquilo que ficava só na minha mente, eram imaginações irreais, era um sofrimento, era uma tortura interna, sabe? E eu falei assim, não, doutor, eu penso isso, isso e isso. Pra você ter uma ideia, era mais ou menos assim, por exemplo, sei lá, eu tô namorando uma pessoa e aí eu tô começando a namorar essa pessoa, a pessoa fala assim, cara, então, eu já pulei de paraquedas, achei um barato. Eu nunca nem sei o que é isso, nunca fui atrás de pular de paraquedas, eu tô cagando pra isso, nunca foi do meu interesse. No dia seguinte eu tô pesquisando. Não, porque agora eu tenho que pular de paraquedas. Tipo, mas você nem gosta disso, mas agora eu gosto. Cara, é terrível. Então traz um sofrimento pra pessoa, respinga no outro, mas é a pessoa que sofre. Então, cara, eu fui lá, troquei uma ideia com ele, foram 3 horas e meia, cara, e ele anotava tudo na mão mesmo, folha A4. O cara deu várias folhas A4 e falou assim, ó, o que você tem nome, tem CID e eu tenho quase certeza que é isso aí. Ele tava com uma dúvida ou outra, falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai tomar esse medicamento aqui, o início não é fácil, a primeira semana você tem que segurar, você pode sentir uma ansiedade, uma insônia muito terrível, e era terrível mesmo, tá? Era uma insônia do tipo assim, velho, deu 4 da manhã, eu tô exausto e não consigo fechar o olho. Eu não vou falar qual é o medicamento não, tá? Mas enfim, foi o meu tratamento. Mas depois de uma semana isso melhorou, comecei a dormir melhor e tal, mas... Cara, eu lembro que no dia que eu percebi isso, que me deu aquele estalo, eu quase chorei, cara. Eu simplesmente, parece que entrou uma mão divina e tirou aqueles pensamentos da minha cabeça. Então, cara, era... Puta, quanto relacionamento essa porra destruiu. Quanta situação evitável eu não evitei. Claro que a culpa é dos dois, mas tô falando de mim, né? Do que eu pude fazer para que a relação anterior, as outras, pudessem ter dado certo. Mas, enfim, na verdade, tudo terminou como tinha que acontecer. Hoje eu sou casado, bem casado, uma pessoa maravilhosa e tal. Mas, cara, quanto sofrimento interno que eu poderia ter evitado se eu tivesse tido essa sacada de, velho, tem alguma coisa errada comigo, vou procurar ajuda. E isso é pra tudo. Isso é pro TDAH, isso é pro TOD, isso é pro TOC, transtorno de oposição desafiante, isso é mais pra criança, né? Criança e adolescente. O TOC, que não foi no meu caso. Ou outra coisa que você sinta, a patologia que você tem, que às vezes você nem sabe. Você só sente um sintoma. Você só sente a consequência daquilo, mas você não procura ajuda, cara. E, cara, procurar ajuda depende de atitude. É você ligar pro médico assim, pode me atender amanhã? Posso. Ir lá e falar assim, eu quero falar de outra parada agora. E fazer, e falar, entrar em ação. Então, voltando aqui à questão toda, eu precisei passar por esse processo, precisei vencer essas dificuldades, esses fantasmas internos aí. E eu casei por causa disso. Então, o TDAH, ele pode muito bem vencer na vida, desde que ele tenha consciência, autoconhecimento e entenda que ele tem que tomar atitudes para poder vencer. Então, por exemplo, como é que eu cheguei... Eu quase perdi minha esposa. Porque eu já tava começando a infernizar o namoro ali no começo. E aí que eu falei, velho, eu não posso deixar isso acontecer pela 8ª vez. Aí eu fui e melhorei. Cara, aí mudou da água pro vinho, tarará, noivamos, casamos e tô muito feliz, cara. Não tem briga, não tem discussão. Qualquer coisinha boba, assim, tira isso daqui, não sei o quê. Não tem nada. E eu precisou dessa atitude. Aí o TDAH também, do tipo assim, TDAH que hoje tá sendo demitido a cada 3 a 6 meses, assim, não fica na empresa. Brother, procura ajuda mesmo. E continue procurando estar num lugar que você se sinta integrado. Que você se sinta familiarizado, útil, ambientado, vamos dizer assim, para que você tenha o seu brilhantismo e o seu talento consiga florar. Então, o TDAH, ele tem que ter muito isso na cabeça. Cara, eu não posso acostumar com a pedra no sapato. Pedrinha no sapato, às vezes se acostuma. O dedo entorta, se acostuma e fica achando que aquilo tá ok. Não tá ok, cara. Tira essa pedra daí, velho. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição.
os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.